Graça e paz, queridos irmãos. Estamos aqui para compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor neste dia que o Senhor nos dá. Mateus capítulo de número 16. Os irmãos abram as suas Bíblias para lermos o texto e vamos ver o versículo de número 17 e o 18 que nos diz: E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, esta palavra, a palavra que o Senhor Jesus deu logo, podemos dizer, no início do seu ministério, reunido com os seus discípulos, quando o mesmo pergunta a eles: as pessoas lá fora, o que dizem sobre mim? Quem elas dizem que eu sou? E vários disseram algumas coisas, dizendo ser Jesus João Batista, Elias, Jeremias, um profeta. E Jesus então pergunta: e vocês? Para vocês, quem eu sou? E Pedro, então, inspirado pelo Senhor Deus, e Jesus detecta isto mais à frente, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E diante desta palavra, Jesus se maravilha e diz: Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque quem te revelou isto não foi homem algum, não foi carne nem sangue, mas foi meu Pai que está nos céus. E o versículo que nós lemos também, o 18, diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta afirmativa, sobre o Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, eu fico maravilhado com esta expressão de Jesus, com esta palavra de Jesus, com esta promessa de Jesus. É bem sabido, e às vezes a gente não se dá conta disto, que a igreja do Senhor, ela foi empoderada pelo próprio Senhor. A igreja do Senhor, ela tem uma característica extraordinária, dada pelo próprio Deus para enfrentar as trevas, para, de modo bem eficiente, ela arrombar, destruir, fazer com que caiam por terra as portas do inferno. A gente sabe que o reino das trevas é um reino, podemos dizer, bem arquitetado. O reino das trevas é um reino bastante fortificado. E podemos ver aqui que Jesus, ele meio que compara, dizendo as portas do inferno, porque, a bem da verdade, o reino das trevas, ele está fortificado, ele está cercado, ele está, por assim dizer, monitorado pelos demônios. Satanás está regendo, como a Bíblia diz, o príncipe deste mundo, não é? E o mundo jaz no maligno. E com isto, queridos, Satanás ele intenta sobrepor a igreja do Senhor. Mas, como dissemos, a promessa de Deus, a promessa do próprio Jesus, é que as portas do inferno não prevalecerão. Se a igreja avançar como igreja militante que é, preste atenção nisto, se a igreja avançar como bons soldados do Senhor, que não recuam, o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele diz que nós fomos, por assim dizer, alistados para a boa milícia,
como militantes que somos desta causa e precisamos agradar aquele que nos elegeu, nos chamou, aquele que nos convocou para esta batalha. Então, como igreja, a igreja sou eu, a igreja é você, e nós precisamos avançar. Porque, queridos, pensem, o reino das trevas fortificado, com as suas portas fechadas, trancadas, os ferrolhos por dentro. Então imaginem uma cidade bem fortificada, com portas bastante reforçadas, e o diabo é sempre vigilante, não pense que é diferente, mas a igreja do Senhor, ela precisa avançar para derrubar essas portas, para adentrar, por assim dizer, ali no foco, no campo do inimigo, para então resgatar as vidas que estão perdidas, que estão presas ao pecado, presas a Satanás, que estão mortas espiritualmente. Então pensem comigo, queridos, que nós como igreja precisamos prevalecer. Essa é a promessa. A gente ainda nesse período bastante difícil, complicado que a gente se encontra, né? Onde a gente não está podendo congregar efetivamente, e mesmo depois que retomarmos as nossas atividades, elas não serão, a princípio, normais, não é? Muitas exigências, muitas dificuldades enfrentaremos. Eu fico pensando nas nossas crianças, eu fico pensando nos nossos idosos e fico pensando também naqueles que sempre foram desanimados, sempre foram oscilantes. Como igreja, não estando ali congregando, a nossa preocupação, e eu tenho repetidas vezes dito isto, é que muitos se acostumem e acabem guardando as suas armas, acabam guardando as suas armaduras, acabem não mais estando vigilantes como igreja, como soldados do Senhor, e sabendo que o reino das trevas, ele não cessa. O reino das trevas, ele não parou, muito pelo contrário, ele está mais intenso ainda. E a gente precisa então estar analisando que, muito embora seja muito importante, e para mim eu até digo necessário, estar congregando, mas já que temos tido esta dificuldade de fazê-lo, mas eu preciso entender que a igreja sou eu. Eu preciso entender que eu não posso cessar, que eu não posso parar de marchar, que eu não posso parar de investir contra o reino das trevas. Eu não posso deixar, como igreja, de afrontar mesmo e derrubar as portas do inferno, porque, como disse, é promessa de Jesus. Derrubar as portas do inferno. A palavra é muito clara quando diz: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra é o Cristo, é o próprio Jesus, e Pedro relata isso depois na sua carta, não é? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existem várias portas, existem várias aberturas. A igreja precisa cercar, a igreja precisa sitiar o reino das trevas para que ele caia por terra. Porque a igreja tem esta promessa, a promessa de derrubar as portas do inferno. E uma vez, claro, queridos, essas portas não prevalecendo, essas portas sendo derrubadas, a igreja precisa avançar. A igreja precisa, de forma destemível,
avançar e resgatar as vidas que estão cativas no reino das trevas. Esta é a missão da igreja. Isto é produzir frutos para o reino. Então, meu amado, minha amada, você, igreja do Senhor, noiva do Senhor, nos apercebamos disto. Onde quer que eu esteja, fazendo o que estiver fazendo, eu preciso estar sempre alerta, sempre ligado, sabendo que a todo momento o reino das trevas se levanta. Mas eu, como igreja, eu preciso afrontá-la. Eu preciso resgatar almas que estão presas lá. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que esta palavra possa encontrar lugar no teu coração, na tua mente. E que você possa entender, meu amado, minha amada, como igreja que é, você precisa exercer o teu papel. Você precisa estar firme na presença do Senhor. Você precisa fazer jus àquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por ti. Aquilo que Jesus Cristo fez por todos nós. Amém? Então, diante disso, não nos amedrontemos. Não nos amedrontemos de forma alguma. Eu quero só finalizar com o versículo de número 4 do capítulo 2 de 2 Timóteo, que citamos e agora estamos dando a referência correta. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então não nos embaracemos com as coisas desta vida. O Senhor nos chamou para sermos bênção. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós na Tua presença estamos e Te louvamos, porque de um modo maravilhoso o Senhor tem cuidado de nós. Deus querido, empodera a Tua igreja, empodera, ó Deus, o Teu povo, os Teus escolhidos, para que os mesmos, ó Deus, estejam de forma destemível, avançando, sem recuar. Ó Deus, o soldado não pode se acovardar, porque se ele se acovarda, ele não serve, ó Deus, para o teu exército. Dá, ó Deus, que nós, de forma bastante destemível, possamos enfrentar o reino das trevas, possamos afrontá-lo para resgatar vidas que estão sem Cristo, sem salvação. Ó Deus, empodera a Primeira Igreja Batista em Sacramento, todos os teus servos, que nos conscientizemos da grande missão que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, em nome de Jesus, creiamos nisto e vivamos isto, para a honra e glória do nome do Senhor. Fiquem todos na paz e até o próximo encontro, em nome de Cristo.